Nas aulas anteriores a gente viu sobre as transgressões disciplinares, as sanções, quem pode aplicar. Depois que ocorre, finaliza o processo, a gente vai ter a aplicação da pena. É disso que a gente vai tratar nessa sessão aqui, e é um pouco repetitivo que a gente já viu uma parte dela, que é o artigo 41, um pouco antes, mas vamos voltar. Então aqui, rapidamente, a aplicação da sanção disciplinar compreende o ato ou efeito de tornar ela pública. Oficialmente, a decisão devidamente formalizada ou pronunciamento verbal, quando é no caso de advertência. Então, ocorreu todo o processo, agora você vai tornar ele público, vai ter um documento que vai dizer, olha, aconteceu isso e isso, enquadrou nisto e nisto e nisto. Ao militar ele vai ser punido com isso, isso e isso, vai ser cumprido da seguinte forma e vai passar o comportamento tal. Então, é isso que diz aqui o artigo 37. Ainda seguindo o artigo 36. Então, é esse documento que vai fazer tudo isso que eu falei. Ou, no caso de advertência, é só advertência verbal, no caso, se o comandante optou pela advertência verbal. Tá? Então, vai tornar público o que aconteceu com aquele processo. Ok? Aí o artigo 37 ele vai trazer uma série de elementos que vão compor essa publicidade da sanção. Eu vou passar rapidamente aqui, eu não creio que isso vai ser objeto de muito cuidado em concurso, alguma coisa do tipo, não me parece que vai ser tão importante. Mas essa publicidade, esse documento, ele vai ter um relatório que vai dizer o que aconteceu, a fundamentação, né, qual que é o direito que vai ser aplicado ali, olha, o relatório, aconteceu isso, isso e isso, fundamentação, foi contra isso, a camaradagem, tal, tal, tal. A conclusão, conclui-se que o militar é culpado pelo fato aplicado ou é inocente, incidindo no dispositivo tal, verificada a questão de atenuantes e agravantes, a classificação do comportamento, ou seja, permanece o comportamento bom ou cai para o comportamento mal insuficiente, deve ser comunicado o transgressor em tantos dias, eu estou passando de forma reduzida. É basicamente isso que está sendo dito aqui no artigo 37. Aí a gente tem aqui no 9. A determinação para posterior cumprimento, onde é que vai ser a publicação, ou seja, essa decisão deverá ser publicada no boletim geral da corporação. Tá? Importante, isso é quando se dá a publicidade, ok? Terminou o processo, vai dar publicidade, vai definir o que vai acontecer. Culpado, inocente, o que vai acontecer. O artigo 38 diz o seguinte: a anotação da sanção imposta nos assentamentos pessoais militares, ou seja, na ficha individual, deverá ocorrer apenas após findar o prazo para o recurso. Ou seja, eu só vou colocar lá na ficha do cara que ele foi punido após o prazo do recurso e esse foi julgado pela administração. O cara recorreu e aí tem que haver uma resposta para o recurso, tem lá os prazos específicos. Só depois de não ter mais recurso que ele é publicado. Tá? Enquanto puder ser evitado, ele não vai para a ficha do militar. A sanção disciplinar tem como princípio o dever de ser aplicada com serenidade, imparcialidade e justiça. Então, isso aqui tudo tem a ver com aqueles princípios do direito lá. Isso aqui é o da ampla defesa e contraditório. E esse daqui é de serenidade, imparcialidade e justiça. Ok? O artigo 40. Em obediência a princípios da hierarquia e disciplina, a aplicação da sanção disciplinar imposta a oficial ou aspirante oficial deve ser feita em boletim ou diário reservado, podendo ser em boletim geral, se a circunstância ou natureza da transgressão assim o recomendar, tendo em vista o interesse da corporação. Então, em via de regra, a punição da praça ela é publicada em boletim geral. O que é o boletim geral? É uma espécie de diário oficial da corporação que é publicado todos os dias úteis e lá todo mundo tem acesso, todo mundo pode ler. O da praça é publicado em boletim geral. Do oficial, o aspirante oficial é no boletim reservado, ou seja, não é todo mundo que acessa, apenas oficiais acessam. A não ser que o comandante da corporação entenda que, por caráter educativo e de repreensão, aquela informação é importante que todos tenham ciência dela e publica em boletim geral, mas é exceção. Então, a punição da praça, boletim
geral, a punição do aspirante a oficial e do oficial em boletim reservado. O artigo 41, a gente já viu ele, é o que faz a gradação da sanção que vai ser aplicada de acordo com a transgressão. Então, ela é proporcional à gravidade. Lembra lá? Transgressão leve, advertência até repreensão. Transgressão média, reprimenda. Transgressão grave, prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional. Então, leve, advertência e repreensão, reprimenda para média, e grave, prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional. Aí vamos agora para o inciso 2º. A sanção disciplinar não pode atingir o máximo previsto nas alíneas B e C, que é média e grave, quando ocorrerem apenas circunstâncias atenuantes. Então, lá naquela primeira fase, verificou as circunstâncias do que ocorreu o fato. Depois passou para ver se tem causa justificativa, tem causa atenuante e agravante. Se o cara cometeu uma punição e ele não tem nenhuma agravante, só tem atenuantes, ele não pode ser punido por média ou grave, que é reprimenda e prestação de serviço preferencialmente operacional. Se houverem só circunstâncias atenuantes, ele vai ser punido apenas com advertência ou repreensão. Para que é isso? Se o militar é um bom militar, cometeu algum erro, e ele não tem nada que agrave a atitude dele, só atenuantes, ele tem um bom comportamento, ele fez aquilo para uma força maior ou coisa do tipo, ele vai ser advertido ou repreendido. Ah, isso muda alguma coisa? Muda. A questão do comportamento fica diferente, tá? Inciso 3º. Por uma única transgressão, não deve ser aplicada mais de uma sanção disciplinar. Então, o cara chegou atrasado. Ele não deve ser advertido verbalmente, como se fosse já a punição para isso, e depois repreendido. Não. Ou é uma coisa ou outra. Na ocorrência de mais de uma transgressão disciplinar, sem conexão entre si, a cada uma deverá ser imposta a sanção correspondente. Ou seja, o militar, ele chegou atrasado e ele vai ser punido. Mas durante o trajeto dele para a unidade, ele agrediu uma pessoa ou entrou em luta corporal com um colega no transporte. Ele cometeu 2 transgressões no espaço de tempo muito curto. Ele agrediu um colega fora do quartel, foi agressão corporal, via de fato, e posteriormente ainda chegou atrasado. Mas uma coisa não teve nada a ver com a outra. E ele vai responder por cada uma delas. Mas se, por conta da agressão, da briga que ele teve, ele se machucou, precisou ir para um atendimento médico e chegou atrasado, quer dizer, houve conexão, aí ele vai ter uma segunda situação. A de menor gravidade será considerada como circunstância agravante. Simplificando, 2 ou mais transgressões. Se não tem conexão uma com a outra, um processo para cada um. Se tem conexão, vai punir a mais grave e as outras vão ser consideradas agravantes. É a forma mais simples de entender. Aqui, no inciso 5º, a transgressão disciplinar será apreciada independente da existência de eventual ação judicial que guardar relação com aquela. Então, o militar sofre um acidente de trânsito, desce do carro, briga com uma pessoa civil, agride ela, entra em vias de fato, xinga, ofende e assim por diante. Ele comete várias transgressões, mas ao mesmo tempo, se houver uma apuração judicial, ela não interrompe a administrativa, elas vão correr paralelas. A pessoa pode ser julgada lá na justiça comum e administrativamente por meio de um procedimento administrativo. Artigo 42. As determinações para apuração ou delegação de apuração das transgressões disciplinares cometidas por militar da inatividade são de competência das autoridades constantes do inciso 1, 3, 4 e 7. Quem pode determinar a instauração de um procedimento administrativo para quem está na inatividade?
Vamos olhar lá no artigo 12. Chegamos aqui no artigo 12. Quem é que pode? 1, 3, 4 e 7. Então, quem pode determinar a abertura de um processo administrativo contra alguém da reserva? 1, 3, 4 e 7. 1, 3, 4 e 7. Esses poderão determinar a abertura. Governador, comandante-geral, subcomandante-geral e o subchefe da Casa Militar da Governadoria. Quem que pode determinar a abertura de procedimento administrativo contra militar da reserva? Governador, comandante e subcomandante. Isso aqui é fácil saber, tá? O secretário não. E o subchefe da Casa Militar da Governadoria. Confesso para vocês, por que esse cara está aqui? Não tenho a menor ideia por que ele entrou. Esses três é bem óbvio. Mas então saiba, governador, comandante-geral e subcomandante pode abrir um processo contra militar inativo. E também o subchefe da Casa Militar da Governadoria. Parágrafo único. As decisões das apurações que tratam esse artigo em relação ao militar reformado é restrita às autoridades previstas em 1 e 3. Quem que é 1 e 3? É governador e comandante-geral. Então, esses caras podem abrir governador, comandante-geral, subcomandante-geral e o subchefe da Casa da Casa Militar, da Governadoria Militar. E quem que terminou o processo, quem que vai tomar a decisão, quem que pode aplicar a pena, quem que pode interpretar o processo. Mesmo que o subcomandante e o subchefe abram o processo, eles não podem tomar a decisão contra o militar reformado. Quem vai fazer isso é o governador ou o comandante geral. Aí quem é quem? O governador vai ficar por conta do oficial, o comandante geral por conta da praça. Tratando aqui da prescrição, para entender a prescrição, primeiro a gente tem que entender o seguinte. Aqui diz que ela prescreve em 4 anos contado da prática da transgressão disciplinar. O que é prescrever? Prescrever é deixar de ter efeito. Ou seja, se o cara cometeu algo, uma transgressão, no dia 1º de janeiro de 2015, e até o dia 1º de janeiro de 2019, 4 anos depois, não foi aberto um procedimento disciplinar para investigar aquilo, prescreveu. Não pode mais ser feito. Isso é prescrever. Se no dia 2 de janeiro de 2019, quer dizer, 4 anos e um dia depois, for aberto um procedimento, ele vai ser nulo. Não vai resolver nada, porque está proibido. Aquela transgressão nunca mais vai poder ser investigada. Tá? Isso que diz prescrever. Prescrição. Ok? O parágrafo 1º diz o seguinte. A punibilidade, ou seja, a possibilidade de ser punido, prevista como crime, quer dizer, se tiver previsto lá no Código Penal, vai prescrever nos prazos da legislação penal. Salvo, quer dizer, exceto se ocorrer em prazo inferior a 4 anos. O que significa isso? Se a legislação penal, o que o cara cometeu como transgressão, também é previsto como crime, e lá no Código Penal fala que prescreve em 5 anos, vale o mais pesado, vai valer o do Código Penal. Se lá no Código Penal falar que para aquele crime, que também é uma transgressão, prescreve em 2 anos, desconsidera, vai valer os 4 anos. Então a regrinha é, prescreve em 4 anos. Se em outra lei prevê prazo menor, vale 4. Se prevê maior, vale o da lei penal. Ponto. Seguindo, a gente tem aqui o parágrafo 2º e o 3º que fala de interromper e suspender o prazo. Para entender isso, a gente tem que vir aqui no inciso 1º,
aliás, no parágrafo 5º do próprio artigo 43, que diz o seguinte: interrupção da contagem é a solução de continuidade do cômputo desse prazo, diante de ocorrência prevista no parágrafo 2º desse artigo, iniciando-se a partir de então nova contagem. O que significa isso? O cara cometeu um crime no dia 1º de janeiro de 2020. No dia 1º de janeiro de 2021, a administração pública teve ciência, um ano depois, e abriu o procedimento. Pode, tem menos de 4 anos. A partir de aí, não é que se der algum problema e o processo demorar muito, vai continuar contando até dar o prazo de 4 anos. Não. A partir do momento em que houve a punição, ou a abertura do processo para a punição, zera a contagem. A partir do começo ali tem mais 4 anos. Se aquele processo demorar 4 anos para ser julgado, ele pode prescrever de novo, mas começa do zero. O dia que instaurou o procedimento, aquele tempo para trás é resetado e começa a contar no dia que começou o procedimento, tá? Já a suspensão, ela é a paralisação temporária. Para de contar, mas na hora que voltar, vai voltar contando com o tempo que já tinha. E ela vai acontecer a partir da interrupção. Como assim, Rafael? Então vamos entender, vamos ver se eu consigo explicar de forma bem simples. Ocorreu uma transgressão disciplinar, ok? Após um determinado prazo de 1 ano, nós temos 1 ano. A autoridade pública tomou ciência do fato e instaurou o procedimento. Quando ele instaurou o procedimento, ocorreu aqui uma interrupção. O prazo de 1 ano virou 0. Ele teria até 4 anos para iniciar o processo. Se não tivesse iniciado, ele prescrevia, não podia mais. Como foi aberto o procedimento, ele zerou. A partir de agora, começa de novo. Tem 4 anos para punir esse cara. Se por um acaso ficar entrando com recurso e coisa e tal, pode chegar no final, e a gente vê isso demais na justiça, ele não for punido até terminar os 4 anos, prescreve. Se não for punido. Se não finalizar. Tá? Então, a interrupção iniciou o processo, zera o prazo e a partir daquele momento começa de novo. E a suspensão? Se durante esse processo tiver alguma causa que o processo tem que ser paralisado, nesse período que ele for paralisado, nesse período aqui, o processo ele vai ficar parado. Vamos supor que tem 2 anos. Aqui esse período, aliás, ficou 3 meses. Se ele ficou 3 meses aqui paralisado, durante esse período tem alguma causa que a gente vai ver que está ocorrendo, algum processo, está aguardando algum processo judicial, na hora que começar aqui de novo, vai iniciar 3 meses e 1 dia. Isso é suspensão. E a suspensão só vai acontecer depois que o processo tiver sido instaurado. Por quê? Porque são atos processuais. Não tem como fazer a suspensão antes de iniciar o processo. Então, a interrupção iniciou o procedimento administrativo, interrompe o prazo, reseta e a partir dali começa a contar 4 anos de novo. E no transcorrer dos 4 anos, toda vez que paralisar o processo, para a contagem e ela começa a contar na hora que o processo retorna. Tá? Então vamos entender agora, a gente já viu direitinho o que é interrupção e o que é ou suspensão, e a gente vai ver. Interrompe-se a contar do prazo prescricional o ato de instauração do processo administrativo disciplinar e a interposição de recursos previstos nessa lei. Então,
Abriu o processo administrativo, interrompe. 0. E existe a possibilidade do recurso também, mas a gente vai ver na frente quais são esses recursos. Mas, a princípio, a interrupção ocorre na instauração do processo. E a suspensão? A suspensão do prazo prescricional ocorre enquanto sobrestado o processo para... O que é sobrestado? Paralisado. Enquanto o processo estiver paralisado por aguardar decisão judicial. Como assim, Rafael? Iniciou um procedimento administrativo. Você falou que decisão judicial não interfere em decisão administrativa. Não, não interfere. Começou lá o processo, o investigado foi notificado e ele, por exemplo, ele acha que ele foi injustiçado naquela notificação, que não foi cumprido algum prazo. Ele pode entrar na justiça e pedir uma liminar, por exemplo, para que o processo seja avaliado e recomeçado. Enquanto aguarda essa decisão judicial, aquela contagem é suspensa. Se ele perder, na hora que começar o processo de novo, ela começa a contar de novo, já contando aquele período para trás, tá? Enquanto aguardar solução de incidente de insanidade mental requerido pelo militar. Então, o militar pode falar, olha, eu estava mal aquele dia, eu estava com uma crise esquizofrênica, e aí eu não estava dentro das minhas condições normais. Paralisa o processo, igual está previsto os termos do artigo 75, 92, lá embaixo aqui também, não vou nem lá, não precisa. Aí paralisa, vai fazer o exame e aguardar um laudo. Enquanto isso, está paralisado. Tá? Ele retorna a contagem a partir do momento que esse exame for feito. Bem, a gente tem aqui. Parágrafo 4º fala assim: se foi transitada e julgada a decisão do mérito. O que significa isso? O militar, ele foi investigado, foi considerado culpado, tudo dentro da norma, teve tempo para recorrer, recorreu, e ele pode... não foi acolhido e ele foi definido como culpado no procedimento administrativo e não tem mais recurso, transitou em julgado. Ele entra na justiça. Não, peraí, eu acho que eu fui injustiçado. Aí a justiça ela não vai julgar o mérito. O que é o mérito? É a decisão propriamente dita da autoridade administrativa, que é quem instaurou o processo. Ele vai analisar, escrutinar todo o processo, do começo ao fim, para ver se cumpriu todos os prazos que eram obrigatórios, se deu a chance para o acusado se defender de forma correta, se todos os procedimentos previstos nas normas que regulam aquele processo foram cumpridos. Ah, mas por que ele faz isso? Beleza, não está contando o prazo prescricional? Está contando o prazo prescricional. Aí, quando ele entra com recurso, o artigo aqui, o parágrafo 3º diz que nesse ponto é suspenso. Por que tem que suspender? Tem que suspender porque senão, se ele entrar com processo judicial e aquele processo se arrasta por mais de 4 anos, na hora que o processo terminar, mesmo que ele perca, no caso lá da transgressão, ela já prescreveu, não pode fazer mais nada. Então, o que está dizendo aqui? Quando, no parágrafo 4º, está aguardando judicial, é porque está com decisão do mérito, está verificando, o juiz lá na esfera civil está verificando se aquele processo está ok, tem que paralisar a contagem, porque a gente sabe que a justiça demora. Senão o cara ia fazer toda vez isso e ele não queria ser punido, porque aí prescrevia, isso não ia para a ficha dele, ele não tinha punição nenhuma. Mas não, suspendeu o prazo. Beleza. Aí o cara perdeu. É improcedente a ação judicial. A corporação, após sair a decisão judicial, ela continuará a contar o prazo do processo disciplinar e aí ela vai seguir com tudo que foi feito. Então, ficou lá 6 anos o juiz para definir que não, ele perdeu mesmo, ele não tinha motivo para entrar na justiça não, porque o processo administrativo foi feito conforme a norma e a decisão da autoridade não pode ser questionada. A partir de 6 anos começa a contar de novo, mas não do zero. Aquele prazo já tinha contado, ele retorna e aí vão seguir os procedimentos para finalizar toda a aplicação da punição. Agora, se a decisão que determinar a anulação do procedimento, ou seja, o juiz falou, não, peraí, tinha um prazo aqui, tinha que ter dado prazo para ele de 10 dias para ele recorrer, não foi informado isso para ele, já foi tomado o próximo ato. O que acontece? O processo todo é anulado.
E aí reabre-se-á, a partir de então, prazo integral para realizar o novo procedimento. Ok, perdeu. E agora, o que faz? É como se voltasse lá no parágrafo segundo, ou no parágrafo primeiro, que diz que a punibilidade, aliás, aqui no caso da interrupção, no parágrafo segundo, que fala que interrompe na instauração. Então, se o juiz anulou o processo, ou não, esse processo aí ele não cumpriu os prazos, o cara tá certo, ele tá nulo. Começa a contar do prazo que tinha parado, não. Aí reseta, porque vai começar tudo de novo. Aí ele vai começar do zero. Rafael, tá meio confuso. O que eu tenho que saber do artigo 43? A punição prescreve em 4 anos. Se por acaso tiver uma outra lei que fala que aquilo também é um ato penal, que fala que o prazo é menor, vale 4 anos. Se falar que o prazo é maior, vale o outro prazo. Tá? O prazo de prescrição de 4 anos, ele interrompe com a instauração de um processo administrativo e começa a contar do zero de novo. Então, se depois de 3 anos descobriu que algo aconteceu, instaurou o processo, não falta 1 ano para terminar aquele processo, não prescreve não, começa a contar dali. Começou a contar, vai ter a suspensão nos casos de aguardar decisões judiciais ou aguardar laudo de insanidade mental. É isso que a gente precisa entender do artigo 43. Bom, a gente falou, né, em determinado momento que lá na decisão, na publicação da punição, tem que definir o comportamento do bombeiro militar. O comportamento é extremamente importante que vocês saibam. Isso aqui muito provavelmente vai cair de alguma forma, poderá cair de alguma forma no concurso, tá? Então vamos aqui. Do comportamento do policial militar. Nossa, então não serve para o bombeiro? Serve. Isso aqui foi um erro da lei. Tá? Então é do comportamento do militar. Vamos lá. Fala da classificação, reclassificação, melhoria do comportamento. O comportamento militar das praças espelha a sua atuação como militares e civis sob o ponto de vista disciplinar. Os atos de classificação, reclassificação e reconhecimento da melhoria de comportamento são da competência das autoridades previstas de 2 até a 14. Ou seja, quem define o comportamento é de 2 a 14. São todo mundo, exceto um, que é o governador. Obedecendo-se o disposto nesse capítulo, necessariamente publicados em boletim ou em diário oficial. Ok. Muito importante um termo aqui que eu quero que vocês compreendam. Do comportamento, e o comportamento é militar das praças. Como assim, Rafael? Comportamento não se aplica a oficiais. O comportamento é exclusivamente das praças, PM e bombeiro militar, tá? Ao ser incluída na corporação, a praça será classificada no bom comportamento. O militar já começa com bom comportamento. E como que ele vai progredindo ou regredindo ao longo da carreira? O artigo 45 diz o seguinte: quando a gente trata do comportamento, o artigo 45 diz o seguinte: o comportamento militar da praça deve ser classificado em, presta atenção, da praça. Não há nenhuma menção a comportamento para oficiais. Se houver isso em qualquer tipo de prova do concurso, está errado. O comportamento se aplica exclusivamente às praças, seja bombeiro militar ou policial militar. A melhor maneira de passar pelo comportamento eu vou passar para um esquema aqui que eu acho que foi a melhor maneira que eu encontrei para explicar, porque a leitura pura da lei, antes de entender como que é o funcionamento, ele vai causar muita confusão. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar para vocês essa figura.
E a gente vai tentar entender o seguinte. Primeiro, para falar de comportamento, a gente tem que entender de punição, tá? Então vamos falar de punição. O artigo 25, a gente já viu isso. Ele traz quais são os tipos de sanções. E nós vamos tratar aqui principalmente dessas 5, tá? Advertência, repreensão, reprimenda, prestação de serviço, natureza preferencialmente operacional. Vou falar só de prestação de serviço. Vou chamar só prestação de serviço e transferência a bem da ética da disciplina. O comportamento está intimamente associado à sanção que o militar vai receber se ele for punido, tá? Existe uma correlação direta entre a punição e o comportamento. Então, que isso fique bem claro. Lembrando lá, a advertência é aquela mais simples. Se ela for verbal, a advertência verbal ela não vai para a ficha, ela não tem processo. Lembra lá? Então, a advertência verbal ela não vai interferir na questão do comportamento, da menção de comportamento. Somente se ela for para a ficha. E vamos entender como agora. Então, primeira coisa que a gente tem que entender. O militar, quando ele entra na carreira bombeiro militar, ele já ingressa automaticamente no bom comportamento. E a questão do comportamento é como se fosse uma escada, onde cada degrau o cara vai melhorar a sua menção ou vai piorar. Tá? Então, o bombeiro militar ele ingressou como aluno, ele vai estar no comportamento classificado como bom. A partir daí, ele pode ascender ou diminuir. Para a gente, antes de falar disso, a gente precisa ter uma questão de correlação de punições. Isso é extremamente importante. Por quê? A advertência ela é uma punição simples, a mais branda que existe para quando a transgressão ela é classificada como leve. Vocês vão lembrar lá das outras aulas. Quantas advertências equivalem a uma repreensão? Infinitas. Você pode ter infinitas advertências que elas sempre vão valer como advertência. Não estou entendendo, Rafael. Entenda aqui, se você tiver 2 repreensões, elas equivalem a uma reprimenda. 2 reprimendas vão equivaler a uma prestação de serviço operacional. E uma transferência a bem da disciplina, que é o item 4, artigo 5º aqui, também vale como uma prestação de serviço operacional. Essa correlação entre a quantidade de advertência, de repreensão e reprimenda, ela é importante daqui a pouco, na hora que a gente for falar aqui de como que o cara sai do bom para o ótimo excepcional ou cai para o insuficiente ou mal. No caso de condenação criminal também existe uma correlação. O cara que é condenado a crime doloso equivale a uma prestação de serviço na natureza operacional. O cara que é condenado a um crime culposo equivale a uma reprimenda. E o cara que é condenado por contravenção penal, que é aquilo que é mais simples do que um crime, ele vai ser equivalente a uma repreensão. Então sempre tem os graus de severidade da punição, da mais simples advertência até o que a gente vai tratar agora para comportamento, que é a transferência a bem da disciplina. As outras não influem no comportamento, só vão influir no comportamento até a transferência a bem da ética e da disciplina. Então, sabendo disso, que a gente vai ter relação entre a punição e a menção do comportamento, sabendo que existe uma correlação entre elas, nós vamos entender agora o seguinte. O militar, ele ingressa, a gente já acabou de falar aqui, ele ingressa no bom comportamento. Ok? Como que ele faz para partir do bom para o ótimo? Ele tem que permanecer, no mínimo, 5 anos recebendo até uma reprimenda. Até uma reprimenda. Então, se no período de 5 anos ele receber até uma reprimenda, quer dizer, ele pode receber uma advertência em ficha, uma repreensão ou uma reprimenda no período de 5 anos. Ele vai passar para o ótimo comportamento. Ele virá para cá, tá? Então, quando fala que é uma reprimenda, se ele receber nesse período 2 repreensões, ele também passa para o ótimo, porque 2 repreensões equivalem a uma reprimenda.
Se nesse período ele receber 10 advertências em ficha, não tem problema. Advertência é irrelevante. Tá? Presta bastante atenção nisso. E se ele recebeu uma advertência verbal, daquela que não vai para a ficha, é como se ele não tivesse recebido nenhuma punição. Então ele sai do bom para o ótimo nessa condição. Em até 5 anos ele receber no máximo uma reprimenda. Ele foi incluído e ele recebeu no máximo uma reprimenda. E para ele chegar no excepcional comportamento, para ele saltar para o excepcional comportamento, para ele chegar até aqui, o que ele tem que fazer? Ele tem que ficar 7, veja bem, 7 anos sem receber nenhuma punição e nem mesmo uma advertência em ficha. Se ele receber uma advertência verbal que não foi para a ficha, para os assentamentos dele, é como se ele não tivesse punição. Foi para a ficha, se nesse período de 7 anos ele teve uma só que seja, ele não vai para o comportamento excepcional. Ele vai permanecer no comportamento ótimo. Uma situação aqui que é interessante. Se o militar ele estava no bom comportamento, tá? E com 4 anos de serviço ele recebeu uma advertência, ele vai esperar mais 1 ano, ele pode ir para o ótimo comportamento. Porque lá no ótimo é uma reprimenda, até uma reprimenda em 5 anos. Beleza. Ele tinha 4 anos de serviço, tomou uma pequena punição, completou 5 anos, ele subiu para o ótimo comportamento. É o direito dele. Então só faltam 2 anos para ele chegar no excepcional, porque ele entrou no bombeiro já tem 7 anos. Tal. Não. No começo da carreira, inicia-se a contagem na inclusão. Mas houve uma única punição que seja, quando ela foi publicada, zera o prazo. Então, se ele chegou no ótimo e teve uma punição quando ele tinha 4 anos de serviço, quando ele completou 4 anos de serviço, zerou o prazo. Então, ele tem 1 ano até completar 5. Para chegar em 7 anos, ele tem que esperar mais 6 anos para que ele tenha um período de 7 anos sem punição. Então, houve qualquer punição, o prazo zera para todas as outras contagens. Ok? Então, o que a gente viu aqui? A gente já sabe como que o militar ele vai ter o aumento da sua menção. De bom para ótimo e de ótimo para excepcional. Extremamente importante. A partir do momento que o militar ele ingressou no excepcional ou no ótimo, ele já está lá, não é que ele está subindo. Agora, ele está aqui. O militar já está no ótimo ou ele já está no excepcional. Ele pode ser punido com até uma repreensão, que é depois de advertência, que ele vai permanecer no comportamento que ele está. Então o cara está lá no ótimo, ele ficou 5 anos até uma reprimenda, aí ele fez uma besteira, tomou uma repreensão. Ele vai cair para o bom? Não, ele permanece no ótimo. Da mesma forma, o cara chegou com 7 anos, ele não pode ter nenhuma punição. Agora ele está no excepcional. Ele estando no excepcional, se ele for punido com até uma repreensão, ele não cai. Tá? Ele só vai cair de comportamento do excepcional para o ótimo ou do ótimo para o bom se ele tiver uma punição de reprimenda ou prestação de serviço de natureza operacional. Aí ele cai para o comportamento imediatamente abaixo. Então a gente já sabe como que o cara sobe do bom para o ótimo, 5 anos com até uma reprimenda. Do ótimo para o excepcional, 7 anos ou do período total, desde a última punição ou desde que ele ingressou, 7 anos sem nenhuma punição. Ele estando no ótimo, no excepcional, ele pode ser punido até com uma repreensão que ele não cai o comportamento. Tá? Se ele estiver no ótimo e tomou uma repreensão, zero prazo, ele tem que esperar 7 anos para chegar ao excepcional. Ok? Tá bom, Rafael. E agora, como que o cara faz para cair do bom para o insuficiente e para o mal? Vamos entender agora como que o cara faz para cair do bom
para o insuficiente e para o mal. O cara estando no bom, se ele receber até uma punição de prestação de serviço operacional, ele permanece no bom. O cara está no bom. Se ele tomar qualquer punição, até uma prestação de serviço, ele vai ficar no bom, no período de 2 anos. Quer dizer, a cada 2 anos o cara pode tomar uma prestação de serviço operacional ou a soma daquelas punições que equivale. Então, se ele tomar 2 reprimendas, equivale a uma prestação de serviço operacional. Tá? Beleza. Mas se no período de 1 ano ele toma 2 prestações de serviço de natureza operacional, ele vai cair para o comportamento insuficiente. Tá? E se ele tomar mais de 2 num período de 2 anos, ele também cai para o insuficiente. Ah, Rafael, mas quando o cara está do insuficiente e cai para o mal, ele toma mais de 2 punições, ou seja, ele vai tomar 3 ou mais. Então ele pode cair direto do bom para o mau comportamento, e ele não pode cair direto do bom para o mau comportamento. Ele, com 2 punições no período de 1 ano, ele cai para o insuficiente, ou se nesse período de 2 anos ele tomar, por exemplo, 5 punições, ele vai cair ainda para o insuficiente, para que ele não caia direto para o mal. Ele só vai cair para o mau comportamento se ele estiver no comportamento insuficiente. E aí, quando que isso acontece? No período de 1 ano, ele tomar mais de 2 prestações de serviço. Tá certo? Então, essa é a forma do militar ir caindo de comportamento. Se ele estiver lá no excepcional, ele pode tomar até uma repreensão. Se ele tomar mais com a repreensão, ele cai para o ótimo. Da mesma forma do ótimo. Se ele pode tomar até uma repreensão, ele tomou mais do que uma, ele cai para o bom. Do bom para cair para o insuficiente é em 1 ano 2 prestações de serviço. Do insuficiente para o mal é no período de 1 ano mais de 3 prestações de serviço. Então, agora que a gente já tem uma noção básica do que é a questão do comportamento da praça, a gente pode ler aqui e tentar entender de forma mais simples. É porque a lei vai e volta, não tem muita ordem. Lá naquele esquema que a gente viu, fica mais fácil de entender. Mas, excepcional. O cara vai para o excepcional quando tem 7 anos de efetivo de serviço, sem ter sofrido qualquer sanção disciplinar. Nenhuma, 0. Tá? Advertência verbal, se não foi para a ficha, não conta. Ele fica no ótimo comportamento, ele vai para o ótimo comportamento com 5 anos de efetivo serviço, com uma punição de uma reprimenda. E aí lembra lá que tem aquela gradação. 2 repreensões vale uma reprimenda. Tá? Bom comportamento, quando no período de 2 anos tenha sido punido com uma prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional. Então, é até 2 anos, tomou uma, está no bom, permanece no bom. Insuficiente, quando no período de 1 ano de serviço tenha sido punido com 2 prestações de serviço de natureza preferencialmente operacional, ou no período de 2 anos com mais de 2. Por quê? Porque se o cara ficar tomando uma atrás da outra, teoricamente ele entraria direto do bom, passando pelo insuficiente para o mal. Mas se ele tomar mais de 2 em até 2 anos, ele ainda continua do bom para o insuficiente. E para ir para o mal, ele tem que estar no insuficiente e ele vai, no período de 1 ano de efetivo serviço, punido com mais de 2 prestações. Ou seja, tomou 2, vai para o insuficiente. Tomou mais de 2 por ano, ele vai para o mal. Seguindo, o artigo 46 diz: a praça que se encontra posicionada no comportamento excepcional ou no ótimo vai permanecer neles, mesmo que punida com até uma repreensão. É aquilo que a gente falou lá. O cara chegou no ótimo ou no excepcional, se ele tomar até uma repreensão, ele não cai de comportamento. Ele só vai cair de comportamento
Aqui, ó, ingressando, porém, no ótimo ou no bom, que é o comportamento imediatamente abaixo, se for punida com uma reprimenda ou uma prestação de serviço operacional. Importantíssimo, a contagem de tempo para melhoria de comportamento será feita automaticamente, começando a partir da data que for publicada a punição. Então, o cara ele começa no bom comportamento, vale a inclusão dele. Ele foi punido, zero, e começa a contar de novo. Artigo 48. Para efeito da classificação e reclassificação, a melhoria do comportamento de que trata todo o capítulo ficará estabelecida a seguinte correlação, é aquilo que a gente viu. 2 repreensões valem uma reprimenda, 2 reprimendas valem uma prestação de serviço e uma transferência a bem da disciplina equivale também a uma prestação de serviço. Ah, e se na prova colocar lá 2 advertências equivalem a uma repreensão? Mentira. Advertência, o cara pode tomar 30, que ela não vai ser somada para contar como reprimenda ou como repreensão e assim por diante. Então, somente para efeito de classificação do comportamento, fica estabelecida a seguinte equivalência no caso de as praças tiverem sido condenadas na justiça militar. Então, aquele cara que foi condenado, a gente já falou lá também, existe uma certa equivalência, o crime doloso vale uma prestação de serviço, o crime culposo uma reprimenda e uma contravenção penal vale uma repreensão. Então,